VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Introdução para o Web Design. Formatar um site usando técnicas avançadas em HTML5. Olá, bem-vindo à competência 2. Professor Everton Mendonça. Descrição: ele está em pé, é branco, cabelo preto, curto, olhos castanhos, barba grisalha, veste camisa azul claro, visto da cintura para cima. Essa competência é formatar um site usando técnicas avançadas em HTML5. Bom, agora a gente vai descobrir os meandros do HTML. A gente vai saber como é o que são cada uma daquelas partezinhas que você escreveu anteriormente na competência 1 e descobrir como é que a gente pode modificar para atender às nossas necessidades. Essa daqui é a estrutura básica de um documento HTML. Você pode observar que ela começa pelo nome doctype HTML. Ele era bem grande antigamente, hoje com HTML5 ele só é essa linha. Você pode alternar entre maiúscula e minúscula a parte do HTML, mas o doctype existe uma regra que especifica que ele tem que ser em maiúscula. E se você errar? Bem, o navegador ele vai fazer um trabalho de correção. Mas seu site ele pode ser visto não só para o navegador. O Google, quando ele vai indexar as páginas, para que o pessoal encontre sua página no site de busca, por exemplo, ele tem pequenos robôs que vão analisar o texto de seus arquivos. Então, se eles estiverem errados, pode ser, se você não está fazendo da forma correta, pode ser que ele passe batido. Mas não só o robô do Google, tem a parte de usabilidade, de acessibilidade. Algumas pessoas elas podem ouvir as páginas web. Existem programas que vão ler a página para quem não consegue enxergar. E eles vão ter acesso à informação lida. Só que se você não faz as regras corretamente, não usa as regras corretamente, pode ser que esses programas eles não consigam ou se confundam. Então, essa parte do doctype, respeite, ele é em maiúscula. E o restante do documento? Não, o restante do documento aí você faz do jeito que você achar melhor, maiúsculo, minúsculo, alternando. O HTML, depois dessa parte do doctype, ele não tem a regra do maiúsculo e minúsculo. Então você pode fazer da forma que você achar mais conveniente. Então, logo depois dele você tem a HTML, a tag HTML. As tags, elas são reconhecidas porque ela tem um menor que, um maior que e o seu identificador, certo? Essas tags, elas compõem o documento, elas contextualizam. No caso da tag HTML, ela vai definir o começo e o fim de um documento HTML. Dentro dele, você vai ver que tem outros dois elementos, a tag read e a tag body, certo? Que elas têm finalidades diferentes. Mas vamos nos ater à parte devido ao nosso tempo, a parte das tags. Lembre-se que no seu caderno de estudo tem todo o conteúdo que eu estou falando e mais. E esse mais, ele é importante. Então ele não fica resumido a nossa aula aqui. Você precisa, é uma necessidade que você leia o seu caderno de estudo e faça os exercícios propostos lá. Voltando. A tag, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser em bloco ou em line. Então, se você observar aí, você tem meu parágrafo. Ele é o conteúdo, ele é um texto que a gente está dizendo que é um parágrafo. Então, a gente usa a tag P. Ela tem um início e um fim, porque o parágrafo ele vai ter um início e um fim, certo? E seu documento pode ter vários parágrafos, mas cada um deles precisa ter um início e um fim. E se você esquecer? Bem, o navegador corrige, mas é aquele probleminha. No caso de softwares de leitura, eles podem não entender o que você quis dizer. Essa daí é o bloco, aqui tem a tag bloco, aqui tem início e fim. A P sempre vai se comportar dessa forma, sempre vai ter um início, sempre vai ter um fim.
E as tags que não tem que começam e terminam nela mesma. A imagem, a IMG, ela é uma tag que marca o lugar onde vai ser colocada uma imagem. Então ela não precisa um começo e um fim, ela só precisa marcar um lugar. Então a gente tem essas tags que são chamadas de inline. Elas finalizam com a barra e o maior que. Uma outra característica do HTML é a hierarquia. Então, além de dar significado, dizer que ali é uma imagem, dizer que ali é um parágrafo, você vai ter tags dentro de tags. E isso daí vai formar uma hierarquia. Então, observe que nesses quadrados que estão formatando, estruturando o documento HTML, que a gente já viu anteriormente, você vai ver quadrados dentro de quadrados. Esses quadrados eles não podem se cruzar. Então, você tem a tag HTML e a tag readBody, que estão uma acima da outra. Dentro delas você vai ter a tag title e dentro da body você tem o H1 e o P. Observe que cada caixinha ela está dentro de outra caixa. Não pode haver um cruzamento dessas linhas. Então você tem que prestar bastante atenção quando formatar seu documento HTML para que isso não ocorra. E se ocorresse, o que aconteceria? Você poderia ter uma situação dessa, tags aninhadas. Uma tag começa, ela não termina, e aí começa outra tag, ela não termina e finaliza uma outra tag. Então, nesse caso, o navegador ele vai tentar corrigir o seu erro. Ele vai colocar onde tem cantor fulano, ele para ali e ele coloca uma tag de fechamento. Quando ele acha o P, ele continua de tal, e então ele não acha a tag de fechamento. E aí ele coloca. Só que não era isso que você queria. Você simplesmente cometeu um erro aninhando tags que não poderiam ficar misturadas. Então, tenha muito cuidado com isso. E nomenclatura de arquivos HTML. Você pode colocar qualquer nome? Não. É uma outra atenção que você deve ter. A primeira coisa que você não pode nunca fazer, é acreditar que você pode colocar espaço. Você não pode criar um arquivo HTML, este espaço é espaço meu, espaço minha, espaço página. Esses espaçamentos, eles interrompem o nome. Então, quando termina e encontra um espaçamento, significa que não tem mais nada. Só que tinha, só que não, ele não vai entender. Então, isso daí nem é uma regra relativa à documentação HTML, ela é uma regra relativa à internet, certo? Existem outras regras, por exemplo, você não pode colocar caracteres especiais, se você colocou maiúsculo e maiúsculo, você tem que respeitar, nesse caso do nome dos arquivos. A recomendação é que use nomes simples, nunca acentue e nunca coloque caracteres especiais. Também não faça nomes compostos, nomes separados. Tenha muito cuidado com a criação de nomes de arquivos. Esse daí é um layout de página, de uma página HTML. Ele pode ser feito por diversos programas ou até mesmo por um pedaço de papel. Observe que nessa estrutura sugerida, a gente vai ter caixas dentro de caixas. Então, sempre que você criar uma página web e fazer um desenho, a primeira coisa que você vai fazer é identificar essas caixas. Elas são muito importantes para a gente formatar mais tarde, certo? Então, identifique onde vai ter imagem, onde vai ter vídeo, onde vai ter título, onde vai ter menu, onde vai ter texto. Identifique todas essas caixas. Depois disso, a gente vai criar a estrutura. A estrutura, ela não é só feita através de elementos que possuam um texto em si. A gente pode criar uma estrutura que não tenha elemento nenhum. Ela sirva apenas para marcar, por exemplo, o final de uma coluna ou o início de outra coluna. Essas tags especiais, que elas, podemos dizer que elas são caixas, que você vai colocar outros elementos, agrupar outros elementos. Elas são chamadas de div. Elas são caixas divisórias. Ela define que aquele conteúdo pertence àquela caixa que está sendo dividida daquela outra caixa, certo? E, como eu disse antes, tags dentro de tags, caixas dentro de caixas.
Então, observe aí nesse documento HTML que ele reflete aquele outro desenho anterior, que você tem uma div, que vai ser todo o conteúdo, dentro dela a gente vai ter um cabeçalho, um menu, um conteúdo e um rodapé, que estão identificados por esses nomes: cabeçalho, menu, conteúdo e rodapé, certo? Apesar de poder usar acentuação, não use, certo? Evite sempre acentuação na identificação, tanto de arquivos quanto de elementos. Vocês observaram que apesar das divs, a gente tinha várias divs, elas serem iguais, a gente tinha um atributo que era o identificador, certo? O atributo é uma outra característica da tag. Ele pode dar leves modificações à tag. No caso da div, a gente vai ter o atributo ID e ele dá uma identificação. Podemos usar duas formas de identificar: o ID e a class. Só que existe uma diferença entre eles. Existe por que usar um e por que usar outro. O ID, ele é único. Ele é como seu documento de identidade. Se você tiver duas pessoas com o mesmo documento de identidade, vai dar uma bela de uma confusão. Então, no documento, numa página, você tem que ter elementos com IDs diferentes. Ele pode não ter o ID. Feito no nosso exemplo, a gente tinha o HTML e a tag HTML e a tag body que não tinham IDs. Mas as divs, elas eram iguais. Div, 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 div. Mudando a hierarquia, não existia uma diferença entre elas. O ID, ele vai fazer essa diferença. E o ID, ele vai ter o nome que você quiser. Cabeçalho, rodapé e por aí vai. A class, ele também identifica. Mas nesse caso, ele é um conjunto identificado. Como assim um conjunto identificado? A gente tem o documento de identidade para identificar cada uma das pessoas. A gente sabe que elas são diferentes por causa do documento de identidade. Mas todas elas são pessoas, que são diferentes, por exemplo, de computadores. Então, pessoas é uma classe de objetos. Computadores é uma classe de outros objetos. A gente também identifica eles, mas eles são um grupo. Então, no class, você pode repetir. É naquela necessidade que alguns elementos, por exemplo, alguns títulos vão ficar pintados em vermelho. Então, a gente identifica colocando class vermelho, class vermelho, class vermelho. E tudo que tiver identificado com a class vermelho, aí a gente define a regra para ela ser pintada de vermelho. Certo? Então, o ID e o class servem para identificação. O ID é o único e o class é quando a gente quer pegar um monte de elemento diferente ou igual, um monte de elemento, e colocar uma identificação comum para todos eles. Observe agora aí no slide que a gente tem uma tag chamada iframe. Ela vai ser necessária para o nosso site para colocar páginas dentro de páginas. Esse frame é um elemento que, quando exibido no navegador, ele pega uma outra página e mostra dentro dele. Então, observe aí no navegador que a gente tem uma página index.html, que ela é completa no navegador, e dentro dela a gente vai ter um retângulo. Esse retângulo é o iframe. E esse iframe, ele está mostrando uma outra página. Nesse caso, a página biografia. Então, quando a gente estiver trabalhando no nosso site, a gente vai usar esse artifício do iframe para sempre estar na mesma página, só que nesse quadradinho a gente mostrar páginas diferentes. É um recurso a mais, um artifício legal que a gente vai usar. Quando a gente tiver necessidade de exibir listas, então a gente utiliza uma tag apropriada para ela. Na verdade, são duas. A gente tem listas ordenadas e listas não ordenadas. A lista ordenada, ela possui uma ordem, então ela vai possuir uma numeração. 1, 2, 3, ou A, B, C, ou a numeração romana, I, 2I, 3I. Então ela vai ter uma ordem definida por uma determinada numeração, certo? A lista não ordenada, ela vai ter apenas os pontos.
Então, ela pode ter um determinado desenho ou, se você não alterar nada, ela vai ter as bolinhas que identificam os itens dessa lista, certo? Então, aí no código que vocês estão vendo, como é que a gente constrói listas? Uma lista não ordenada, a gente coloca UL. Então, você tem a tag UL inicial, a tag UL final. E dentro dela a gente vai ter os itens da lista. Então, a gente vai ter LI, que vai ser a tag que vai definir um item da lista. E na lista ordenada, é a mesma coisa, só que em vez de você botar UL, você coloca OL, certo? Dados tabulares. Os dados tabulares, eles são exibidos em uma tabela. Então, como vocês podem ver aí, o resultado no navegador, dia, mês e local, a gente tem uma tabela de uma agenda de shows. E como é que a gente constrói uma tabela? A tag que define uma tabela, as informações, os dados tabulares, ela é table. Então, você vai ter table inicial, a tag, e table final. Aí está cortado, não dá para ver, mas no caderno de estudo está completo o código. Você pode copiar e ver no navegador por si só. Cada tabela ela vai possuir uma linha. Essa linha é definida por TR. Então você vai ter a tag TR inicial e vai ter uma tag TR final. Então sua tabela ela é construída por linhas. Cada linha, uma TR final, uma TR inicial, uma TR final. TR inicial, TR final. E os itens dessas linhas, eles são colocados com a TH, no caso de um cabeçalho, e TD, no caso de um item. Então, observe aí na exibição, no navegador da agenda, você vai ter dia, mês e local, é uma linha. Ele é uma linha de títulos. Esses títulos, dia, mês e local, ele vai ser colocado com TH. Ele é opcional, você pode não colocar se não houver necessidade. E os dados, eles são colocados, 5 junho, Petrolina. Esses dados, cada um deles, eles vai ser colocado em TD. Então, o 5 ele vai ter um TD, o junho ele vai ter um TD e o Petrolina vai ter um TD, uma tag. Então, observe ao lado que você tem dia, mês e ano com TH e 5 junho Petrolina com TD. Logo abaixo você vai ter 11 junho Recife com TD também, só que são em linhas diferentes. Estude, olhe, analise, faça, modifique, que é para poder entender bem. E como é que a gente acrescenta imagens? Aí vem uma observação muito importante. A imagem, ela não pode ser colocada como alegoria no documento HTML. A imagem que você vai colocar no documento HTML, ela faz parte do documento HTML. É quando você precisa, quando o seu texto fala, por exemplo, se fosse uma reportagem, você teria a descrição de um acontecimento e nesse acontecimento tem uma foto do lugar do acontecimento. Então essa foto ela faz parte da informação. E aquele friso, aquele colorido, aquele detalhezinho ali no canto, ele vai ser colocado com CSS. Então no documento HTML a gente não decora. A decoração ela é colocada no CSS. A tag de imagem, como a gente viu anteriormente, a IMG, ela é única, ela não tem um começo e um fim. Ela é o que está, ela marca onde vai ser colocada a imagem. E a posição das imagens, que depois a gente pode mudar, tamanho, posição, tudo pelo CSS, ela é colocada uma ao lado da outra e quando termina, ela segue abaixo, feito um texto. É como se cada imagem colocada no documento, ela fosse uma palavra. Aí a gente tem também o formulário. O formulário é uma forma de comunicação com o usuário. Por enquanto a gente vai saber que ele existe, mas ele é mais usado quando a gente tem uma aplicação no servidor que vai interpretar esses dados. Então no HTML a gente só mostra os itens, os elementos do formulário. Eles são vários. Então para você criar o seu formulário, você usa a tag form. Então, form vai ter dois atributos essenciais. Ele pode ter mais, mas esses dois são essenciais. O action e o method. O action, ele diz para onde os dados vão.
a URL de para onde os dados vão. E o método, ele diz se vai ser, só temos dois métodos, o get e o post. No caso de formulários, a gente usa só o post mesmo, porque ele é o melhor. Cada um dos elementos, ele vai ter uma característica. Nesse nosso exemplo daí, a gente tem quatro elementos, só que de 3 tipos. O input type text, o input type e-mail, eles são muito parecidos, eles são do tipo input. A gente tem o text area, que tem uma tag de começo e fim, e o input type submit, que ele vai fazer, que ele mostra o botão para poder enviar. Certo? Então, dê uma olhadinha, mais informações no seu caderno de estudo. O link, ele vai ligar uma página a outra. Então, você observe aí no slide que a tag de link, ela tem um começo e um fim, e ela é apenas a letra A, certo? Ela vem de âncora, anchor. Então, esse aí é o resultado final de todo aquele código mostrado anteriormente. Agora, olhe o caderno de estudo, porque a gente vai usar várias páginas. E siga ele para um melhor entendimento. Som direto, Juliana Aguiar. Imagens, Juliana Aguiar. Interpretação de Libras, Davidson da Silva. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Direção de arte, Miguel Machado. Edição, Anderson Ferreira, Danilo Albuquerque. Professor autor, Everton Mendonça. Design educacional, David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Anderson Elias. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em maio de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.